Olá, meu nome é Bruno. Meu nome é Fernanda. Nós somos alunos do curso de Nutrição da Universidade Federal de Alfenas e neste vídeo vamos falar um pouco sobre vinhos. Este é um trabalho realizado para a disciplina de Gastronomia aplicada às unidades de alimentação e nutrição, ministrado pela professora doutora Flávia. O vinho é a bebida alcoólica resultante da transformação sob a ação das leveduras, dos açúcares da uva em álcool etílico, gás carbônico e centenas de outros componentes. A colheita da uva é feita aproximadamente 100 dias após a floração, com o amadurecimento máximo da uva. No hemisfério norte, a colheita é feita entre setembro e novembro. No hemisfério sul, entre fevereiro e maio. A colheita da uva pode ser realizada a partir de espaldeira, latada, enforcado, Eiswein e colheita tardia. Pode ser feita a colheita manual e colheita mecanizada. Após a colheita, é feito transporte, pesagem e medição e posterior recepção. Elaboração do vinho. A uva é formada de engaço, casca, sementes e sumo. O suco da uva é cristalino e sem cor na grande maioria das castas. A cor e os taninos estão presentes nas cascas, antocianinos e taninos. Elaboração de vinhos brancos. É feita a partir da recepção, classificação e pesagem, desengaço, prensagem, decantação, fermentação malolática, estabilização, filtragem e engarrafamento. A fermentação malolática, ela ocorre após a fermentação tumultuosa, onde bactérias láticas transformam ácido málico em ácido lático, diminuindo a acidez e amaciando o vinho, o que é desejável nos tintos e evitado nos brancos. Elaboração de vinhos tintos. É feita a partir da recepção, classificação e pesagem, desengaço, fermentação, maceração, fermentação malolática, clarificação, estabilização, filtragem, amadurecimento, envelhecimento e expedição. Antigamente, a maceração era feita a partir de pisa-pé, o que era característica dos pequenos produtores. Hoje, pode ser feita a partir da pisa robótica. O processo de amadurecimento tem por objetivo a oxigenação do vinho, polimerizando os taninos de baixo peso molecular. Ocorre respiração através dos poros da madeira, amaciando o vinho. Assim, ele ganha aromas de baunilha, chocolate, coco queimado e outros. Após o amadurecimento, os vinhos são armazenados e passam pelo processo de envelhecimento. As rolhas podem ser feitas a partir de uma árvore chamada sobreiro. Também podem ser sintéticas, screw cap ou de vidro. Os vinhos são classificados em vinhos tintos, vinhos brancos, vinhos rosés, espumantes e champanhe, vinhos doces, sendo fortificados e não fortificados. As castas referem-se ao tipo de uva utilizado na fabricação do vinho. Existem mais de 10.000 castas. Diferentes regiões, solos e condições climáticas dão origens a vinhos com aromas e sabores distintos. A diversidade de vinhos tintos é muito grande. Existem 31 tipos de castas tintas, conferindo características especiais a cada tipo de vinho. As cores do vinho tinto podem ser telha, cereja, grená,
púrpura e violáceo. Há também uma grande variedade de castas brancas. Existem 16 tipos de castas brancas que conferem características especiais a cada tipo de vinho. As cores do vinho branco podem ser verde amarelo pálido, amarelo palha, amarelo dourado, ocre e amarelo marrom. Vinhos rosés. A maioria dos vinhos rosés é feita de uvas tintas e sua cor vai desde o rosa pálido até o chamado clarete. Essa variação se deve ao tempo em que a casca da uva é mantida em contato com o líquido e aos processos de elaboração da bebida. As formas de elaboração dos vinhos rosés são maceração, sangria e mistura. Maceração. Depois de ser prensada, a uva é mantida em contato com o líquido por um tempo que varia de 6 a 24 horas. Depois dessa etapa, as demais fases de produção são semelhantes às do vinho branco, fermentado em temperaturas mais baixas. Produz um vinho de cores mais claras e sabor macio. Sangria. Depois de espremidas, as uvas são colocadas num tanque para fermentação. Quando o líquido começa a fermentar, transformando o açúcar em álcool, uma parte é retirada para a elaboração do rosé. O restante se torna vinho tinto. Resulta num vinho de cores e gostos mais fortes. Mistura. Consiste em uma mistura da quantidade de vinho branco com vinho tinto. Esse é o modo de produção menos utilizado, e alguns enólogos dizem que a mistura resulta num vinho rosé de qualidade inferior. É o método utilizado nos champanhes rosés. Ele não fica melhor à medida que envelhece. O ideal é consumi-lo nos 2 ou 3 primeiros anos depois de sua produção. Deve ser consumido bem fresco, entre 10 e 12 graus. Para isso, tem que ser colocado no balde ou na geladeira 1 hora antes de ser servido. Em geral, é um vinho de baixo custo, despretensioso, próprio para aperitivos, recepções informais e para acompanhar comidas leves. A variedade de vinhos rosés é menor. Em sua maioria são franceses, mas existem vinhos rosés de origem portuguesa e dos Estados Unidos. Espumantes e champanhe. Existem os espumantes e os espumantes champanhe. Os espumantes champanhe se diferem dos demais por serem produzidos na região Champagne, na França. Existem 3 tipos de castas: Pinot Noir, Pinot Meunier e Chardonnay. Os tipos de champanhe são Blanc de Blancs, elaborado exclusivamente com uvas brancas, Chardonnay, elegante e aromático, porém não muito encorpado, ideal como aperitivo ou para acompanhar pratos leves. Blanc de Noir, elaborado exclusivamente com uvas tintas, Pinot Noir e ou Pinot Meunier, acompanha bem pratos mais estruturados. E Champagne Rosé, elaborado a partir de vinho base resultante da mistura de vinho tinto e branco. A Champagne é a única região francesa que pratica esse sistema. O modo de servir requer alguns requisitos, como abrir sem barulho, usar taça tipo flûté, temperatura entre 6 e 8 graus Celsius, servir no máximo 2/3 da taça, fazer um fundo de copo para refrescar a taça, completando-a em seguida. Quanto menores as borbulhas, melhor o produto. Vinhos doces. Vinhos doces são aqueles elaborados com a finalidade de acompanhar sobremesas ou mesmo substituí-las. Podem ser classificados genericamente em fortificados e não fortificados. Vinhos não fortificados são aqueles elaborados a partir de uvas muito doces, geralmente de colheita tardia, cuja vindima ocorre algum tempo após o amadurecimento completo da uva. Eles são classificados em sem Botrytis cinerea, com Botrytis cinerea. Na maioria das regiões vinícolas, quando um fungo chamado Botrytis cinerea ataca as uvas, apodrece o cacho de tal forma que o torna inaproveitável. É a chamada podridão cinza. No entanto, em algumas regiões, o fungo ataca beneficamente a uva,
fazendo microperfurações na casca, por onde evapora apenas a água, concentrando os açúcares e outros componentes da uva. Aqui estão algumas variedades de vinhos doces não fortificados com e sem botrytis. Vinhos doces fortificados são vinhos em que o enólogo interfere no processo de fermentação e inibe o trabalho das leveduras, impedindo que a fermentação vá até o final, isto é, que transforme a totalidade dos açúcares e álcool etílico, gás carbônico e outros componentes. Aqui estão algumas variedades de vinhos doces fortificados. A seguir, um vídeo para complementar nossa apresentação. Olá, bom dia! Meu nome é Fernanda, eu sou natural de Alfenas e atualmente moro no Rio de Janeiro. Eu sou formada pelo curso profissional de sommelier da ABS. E estou aqui para a gente falar um pouquinho sobre vinhos e harmonizações. Eu tenho aqui um espumante, que é uma champanhe, e a grande diferença do espumante e champanhe é a região. Champanhe é feito na região de Champagne e espumante pode ser da Itália, França. Na Espanha a gente chama o espumante de cava. Bom, tenho aqui uma Delectation Rosé. Ela harmoniza muito bem com pratos leves, entradas e canapés. E se ela for vintage ou safrada, ela harmoniza muito bem com peixe, com molhos, um pouco de molho de maracujá. Vou falar um pouquinho agora sobre o vinho rosé. Eu tenho aqui dois rótulos diferentes. Um é o Chateau Miraval, da região de Côte-de-Provence. É uma das melhores regiões para se fazer rosé, tá? E tenho aqui um Serrazolo de Abruzzo, da região de Abruzzo, né? Ele é italiano. Então a gente consegue ver a diferença básica dos dois pela coloração. Esse é mais colorido, né? Tem mais vivacidade, é um vermelho bem intenso. E esse é um rosé bem delicado, né? Estilo provençal. Bom, esse é o Serrazolo, ele é mais frutado, apresenta mais notas de morango, framboesa. E o Miraval, ele apresenta mais notas florais, ele é mais delicado, mais aromático, elegante. Os dois são interessantes, mas varia um pouquinho no tipo de harmonização. O Miraval, ele harmoniza muito bem com peixe grelhado, pode ser um peixe com molho também, sashimi, comida japonesa vai muito bem com rosé. E o Serrazolo, de repente com um ceviche, né, como ele tem mais estrutura, vai harmonizar mais com um peixe que tenha mais esse toque de limão. Bom, agora eu vou falar um pouquinho sobre vinho branco. Vou pegar aqui um Antia, da linha do Donna Fugata, um chardonnay italiano, com bastante untuosidade, cremosidade na boca. Vai muito bem com peixe também. Mas que tipo de peixe? Peixe com molho. De repente um bacalhau, aquele bacalhau com batata, boliçá, vai muito bem, tá? E eu tenho aqui também o olho de mocho, que é um alentejano. Ele tem mais estrutura, traz mais toques minerais e ele vai bem também, claro que com peixe, né? Com entradas leves também. E faria diferente, o peixe grelhado, mais secura. Ele precisa de mais suculência para suprir. Ele é um vinho mais alcoólico, um branco mais alcoólico, então o peixe tem que ser com mais gordura. Bom, agora eu vou falar sobre os vinhos tintos. É um mundo muito fácil, tá? Eu vou começar aqui pelo Quinta do Pessegueiro. É um vinho da região do Douro. E ele é feito de vinhos velhos, a partir de 50 anos, tá? E como antigamente não tinha prensagem automatizada, era feita a pisapé. Então esse vinho, ele traz essa essência, né, de pequenos produtores, de ser um vinho de uma bodega pequena. Ele é bem elegante, bem macio, é um vinho bem gostoso. Ele vai muito bem com cordeiro, batatas, né? É um tipo de harmonização clássica para um vinho do Douro, tá? Agora eu vou mostrar um pouquinho de um vinho chileno. Eu tenho aqui um Carignan, da uva Carignan. É um vinho que tem mais estrutura, precisa mais
de mais gordura, de uma carne que tenha mais gordura. De repente um corte argentino, um bife de chorizo, né? Vai muito bem com esse carinha aqui. É um vinho pontuado. No mundo do vinho a gente tem números críticos, né? E na América do Sul a gente tem um guia que chama Descorchados. É uma ótima dica aí para você que quer começar a tomar vinho, pesquisar vinhos pontuados. Descorchados já saiu em 2017 e agora tem o Descorchados 2018. Esse aqui é 93 pontos, é uma excelente pontuação. Então, tá aqui 2 dicas. Eu vou acrescentar mais uma. Vou falar de um Malbec argentino que é um clássico. Eu acho que quem começou a tomar vinho conhece alguns tipos de uva. O Malbec é um clássico, né? Também vai muito bem com carnes, né? Picanha, maminha, carne que tenha também um pouco de gordura para suprir essa tonicidade, essa suculência. E também um pouco pode ser uma massa com molho bolonhesa, ou parmesão ralado, também vai muito bem com o Malbec. Bom, e agora para finalizar, eu vou falar um pouquinho sobre vinhos fortificados. Eu tenho aqui 3 exemplos. Eu vou começar pelo vinho do Porto, que é o tradicional, é o vinho que todo mundo conhece. Ele traz notas de especiarias, né, aquela fruta bem compotada mesmo, quase uma geleia, e vai muito bem para aperitivo, né, no final da refeição. E para acompanhar de repente um tiramisu, né, faz uma harmonização bem bacana. Eu tenho aqui também o Sauternes, que é um vinho da França, fortificado, vinho de sobremesa. Vai muito bem com o creme brûlée, por exemplo. E traz mais notas de mel silvestre, fruta branca, né? E tem aqui também o Tokai, que é um vinho de sobremesa húngaro. Ele tem a sua legislação por gramas de açúcar. E aqui a gente tem 3 tons. Também traz mais toques de mel, né, um pouco de floral, e vai bem também como um aperitivo no final de refeição, e acompanha sobremesas como pudim de leite, e é isso. Espero que tenham gostado do pouquinho que eu tenho para ensinar a vocês. Um abraço. Apresentando Fernanda Bueno Alves, consultora de vinhos. Gravação Beatriz Barbosa Neves de Oliveira, consultora de vinhos. E-mails para contato. Algumas referências. Obrigado!